Olá, queridos. Voltando, passemos a estudar a respeito do profeta Jonas. O que falar do profeta Jonas? Primeiro que ele é mais conhecido como profeta fujão, aquele que tentou fugir da presença de Deus. Será que isso é possível? Resistir à vontade de Deus, fugir da presença de Deus? Por conta da sua história, o profeta Jonas é o profeta mais popular do Antigo Testamento. Quem não conhece a história do profeta que foi engolido por um grande peixe? É interessante perceber que Jonas recebe uma ordem explícita da parte de Deus, porém essa ordem contraria completamente a sua vontade pessoal, porque Jonas não quer de maneira nenhuma obedecer à vontade de Deus. O tema do livro de Jonas é a misericórdia de Deus se estende a todas as nações. Gostaria de pedir que você acompanhasse, tanto na sua apostila quanto nos slides, o que nós vamos estudar a respeito do profeta Jonas. Primeiro, acerca de quem é o autor. Logo no primeiro versículo do livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1, nós vamos ter uma identificação clara de quem é Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. A primeira coisa que a gente sabe a respeito de Jonas era que era filho de Amitai. Morava na cidade de Gat-Hefer, que era da tribo de Zebulon, no norte de Israel, a 7 quilômetros aproximadamente de Nazaré, segundo descrito em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. Jonas era galileu de nascença, portanto, nasceu na parte norte do reino dividido, lembrando do nosso mapinha, que a gente não pode esquecer de tê-lo em mente com relação ao reino dividido. Jonas era o profeta do reino do norte. Então, contemporâneo dos profetas Amós e Oséias. Ele era galileu de nascença. O nome Jonas e Onã no hebraico significa pomba. O nome do profeta Jonas só é citado no Antigo Testamento fora do seu livro apenas uma vez. E esse relato se encontra lá em 2 Reis, capítulo 14, dos versículos 23 ao verso 25. E aí nós vamos ter mais ou menos um panorama geral de quem foi Jonas, quem foi esse profeta tão destacado no Antigo Testamento. Passemos a algumas considerações a respeito do livro de Jonas. Jonas, como contemporâneo de Oséias, profetiza durante o reinado de Jeroboão II. Se você bem lembra da explicação da nossa aula que nós tivemos de Oséias, você vai lembrar que o rei Jeroboão II foi um rei que estabeleceu a nação de Israel com uma grande prosperidade financeira, mas em contrapartida, apesar da ascensão financeira, havia uma completa decadência moral e espiritual, um completo afastamento de Deus por parte do povo. Esse ilustre monarca governou Samaria por 41 anos, num tempo de grande prosperidade financeira, conquistas militares e relativa paz nas fronteiras. Jonas fora citado pelo Senhor Jesus pelo menos 2 vezes, quando ele declara que estava ali aquele que era maior do que Jonas, e quando os religiosos da época de Jesus pedem-lhe um sinal para saber se ele era de fato Messias, ele diz: nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. E é aí uma correlação que o Senhor Jesus faz, um protótipo de que ele permaneceria no seio da terra durante 3 dias, assim como Jonas permaneceu no ventre do peixe durante 3 dias. Esse seria aí a citação. O que nos leva a crer que uma grande tentativa por parte dos teólogos liberais em desmistificar a história do profeta Jonas, de dizer que ele não passa de uma história alegórica. Eu parto desse princípio de que o fato do Senhor Jesus ter citado Jonas nos dá base suficiente para acreditar que Jonas foi um personagem histórico, real, por conta da sua citação, da citação do próprio Senhor Jesus. Jonas é muito mais do que um relato, ele é mais um relato histórico do que uma profecia. Se você observar bem na leitura do profeta Jonas, você vai ver que o seu livro é mais uma narrativa histórica do que aconteceu com ele, do que, propriamente dizendo, uma profecia. Uma coisa muito interessante a ressaltar a respeito de Jonas é que ele é o único profeta que foi comissionado para pregar aos gentios. Ele pode ser chamado aí do primeiro profeta
transcultural, né? Aquele que passou as barreiras, as linhas das fronteiras de Israel para profetizar a um povo pagão. Então, ele é aí o primeiro profeta transcultural que nós temos nós temos conhecimento. Jonas também é o primeiro profeta a desobedecer uma ordem de Deus. Eu já ouvi um pregador certa vez falando algo muito interessante, dizendo assim: Deus mandou o peixe engolir o profeta e o peixe obedeceu. Deus mandou o sol parar e o sol parou. Deus mandou o profeta ir e ele disse não. Engraçado, né? O homem é o único que tem condições ou se sente confortável em negar ou desobedecer uma ordem explícita de Deus. Toda a natureza, todo o restante da criação obedece a Deus incondicionalmente. Jonas também é o único profeta a obter 100% de sucesso na sua pregação. Logo no início do capítulo do livro de Jonas, logo no início, não, no capítulo 2 de Jonas, nós vamos ver aí Jonas narrando o tempo em que levava para percorrer a cidade Nínive. Lá no capítulo 3 de Jonas, versículo 2, diz assim: Nínive era uma grande cidade que se levava 3 dias para percorrê-la. Logo na sequência, o versículo 4 vai dizer que ele começou a percorrer a cidade por um dia. Em um dia só, ele clamou dizendo: Nínive será destruída daqui a 40 dias. Na verdade, o prenúncio da profecia de Jonas foi uma pregação de julgamento, sem nenhuma chance de arrependimento, nada disso. Eu costumo pensar que ele fez a mensagem mais mediana, mais medíocre da história, e foi o profeta mais desleixado da história, porque não fez com afinco, mas em contrapartida, ele é o único profeta do qual nós temos conhecimento de que teve 100% de sucesso. E olha que ironia, Jonas fica entristecido por ter alcançado êxito na sua missão. Porque a cidade que levava 3 dias para ser percorrida, Jonas a percorre no trajeto de um dia. Ele faz uma mensagem de aproximadamente 5 palavras. E com a sua mensagem, ele consegue levar ao arrependimento mais de 120 mil habitantes, que era o número da população de Nínive naquele momento da história. Então, existem muitas incoerências e muitas ironias no livro de Jonas, mas que nos leva a pensar. Propósito do livro de Jonas. Jerônimo, ilustre pai da igreja, acreditava que o livro de Jonas tinha sido composto para incentivar os judeus a se arrependerem. Daqui a pouco a gente vai entender mais ou menos como é que era a cidade de Nínive. Eu vou passar para vocês um anexo que tem por título Conhecendo a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Grande Assíria, o grande império naquele momento, o império mundial que estava conquistando os povos. E o Império Assírio ele tinha uma característica de crueldade nas suas táticas de guerra, no seu controle, na sua política de invasão. Mas é muito interessante que toda a história, a narrativa do livro de Jonas vai nos mostrar que, embora Jonas tentasse fugir da presença de Deus, tentasse resistir à vontade de Deus para a sua vida, no decorrer da caminhada, primeiro ele tem um encontro com os marinheiros. E é possível perceber que os marinheiros, após clamarem os seus próprios deuses, cada um ao seu próprio Deus, quando eles reconhecem o poder do Deus de Jonas, eles sacrificam e oram o Deus de Jonas, e eles temem o Deus de Jonas. Então, foi possível que marinheiros pagãos entendessem e se rendessem à soberania do Deus de Jonas. Em contrapartida, quando Jonas pega para aquele povo cruel, muito cruel, é possível perceber, e a gente vai ver na narrativa de Jonas, que até os animais fizeram jejum para buscar a misericórdia de Deus. E parece-me que em todo o contexto, Deus estava querendo mostrar para Jonas que era importante ele perceber que até os assírios, mesmo sendo tão cruéis, eles podiam se arrepender. Os marinheiros, no meio da viagem, no meio do caminho, quando ele tentava fugir da presença de Deus, se arrependeram das suas atitudes e se converteram ao Deus de Israel. Porém, Israel, que era
povo de Deus não era incapaz de se arrepender. Mas parece que um dos propósitos do livro de Jonas era conclamar o povo de Israel ao arrependimento. Se marinheiros pagãos e ninivitas ímpios podiam reagir à pregação profética com arrependimento, os ouvintes judeus deveriam agir de igual modo. Para Agostinho e Lutero e muitos escritores contemporâneos, a narrativa de Jonas ressalta o interesse missionário de Deus, cujo amor e misericórdia não se limitavam aos judeus. Você pode perguntar, por que Jonas, sendo um profeta de Deus, conhecedor de quem era Deus, tenta fugir da presença de Deus? Na verdade, naquele tempo, a ideia que eles tinham era da divindade local, o Deus que agia naquela terra e atuava naquele momento, naquela história. Então, parece-me que Jonas ainda tinha um conhecimento limitado a respeito de quem era Deus, e nessa experiência pessoal com Deus foi capaz de compreender de que Deus vai além das fronteiras de Israel e o seu amor se estende não somente a Israel, mas o seu amor misericordioso pode se estender a todos os povos. Por intermédio de Jonas, Deus não somente repreende os que desejam limitar sua graça salvadora ao povo judeu, mas demonstra eficazmente seu real interesse na salvação de pagãos ignorantes e pecadores. E glória a Deus por isso, né? Que Deus estendeu o seu amor àqueles que não eram somente judeus e israelitas de nascença. Deus estendeu o seu amor também aos outros povos, às outras nações. Qual é a teologia de Jonas? O que aprendemos a respeito de Deus no livro de Jonas? É certo que podemos extrair muitas lições a respeito de quem é Deus no livro de Jonas. O propósito principal do livro de Jonas é mostrar que Deus ama as nações e a salvação é para todos os povos. No livro de Jonas, o personagem principal não é Jonas, o personagem principal não é os ninivitas, o personagem principal é Deus, porque o livro começa com Deus falando e termina com Deus falando. A propósito, vem a pergunta: quem é Deus no livro de Jonas? O livro de Jonas, lá no capítulo 4, versículo 11, ele termina assim. Ele termina com uma pergunta retórica. Eu vou fazer a leitura dos versos 10 e 11, que diz: o Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivastes e nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu? E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 habitantes, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Então, Deus faz uma pergunta retórica, o profeta não a responde, mas essa pergunta revela que Deus é um Deus rico em misericórdia. E isso me traz à memória Lamentações 3, quando Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e que elas se renovam cada manhã. Então, o livro de Jonas, ele revela a misericórdia de Deus. Deus é um Deus rico em compaixão e misericórdia. E não existe nada em nós que possa atrair o favor ou o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que um coração contrito, Deus não rejeitará. Um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. E parece-me que foi o que aconteceu com os ninivitas naquele momento. Eu queria fazer rapidamente aí um apanhado geral acerca da cidade de Nínive. Nínive era a capital do grande império assírio. Era a maior cidade do mundo naquela época. A enormidade da cidade é um fato tão importante que o livro de Jonas a destaca 3 vezes. Era também a cidade mais perversa de que se tinha conhecimento. Era extremamente violenta e rendida ao pecado. Nínive era o maior antro da maldade, violência, feitiçaria da época. Deus envia Jonas para a região mais tenebrosa do mundo. E a descrição de que o profeta Naum faz de Nínive é assustadora. Se você puder, dá um pulinho lá em Naum, capítulo 3, e leia o versículo 1 ao 4, versículo 19. Na foto que está ao fundo desse slide, você vai ter mais ou menos uma ideia de como Nínive era suntuosa. Nínive era famosa por sua crueldade. Não se esqueçam de ler o anexo Conhecendo a Cidade de Nínive, onde você vai ter aí um detalhamento acerca de como era a prática de extermínio, a prática de conquista dos ninivitas.
Só para vocês terem uma ideia, mais ou menos, eles tinham por hábito fazer no seu caminho grandes pilhas de crânios humanos. Eles tinham por hábito perfurar os olhos, esfoliar alguém ainda vivo, amarrar os inimigos em estacas e perfurá-los, né, pendurá-los em estacas e colocarem eles pendurados e deixando eles morrerem por agonia durante dias a fios, agonizando. Essa é uma prática chamada empalamento, que foi importada pelo Império Romano. E quando a gente vê lá o conquistador, o imperador Nero, ele faz isso com os cristãos. E eu costumo falar que ele aprimoriza a técnica, porque ele agora passa piche nos cristãos e incendeia. Então isso causava mais dor e sofrimento. Era um requinte de crueldade máximo visto naquele momento. E ele iluminava as estradas de Roma com os postes que estavam os cristãos pendurados naquelas hastes. Então isso é algo que foi uma técnica que foi o Império Assírio que trouxe para a realidade. Então eles eram um povo tão terrível, que a história vai contar que alguns povos, ao saber da proximidade de Nínive, praticavam suicídio coletivo. Eles preferiam se cometer suicídio a cair na mão dos ninivitas. Então uma coisa que me leva a crer que Jonas não queria ir para Nínive porque ele tinha pavor dos ninivitas. Na verdade, quando Deus fala para ele ir contra Nínive, né, talvez no coração de Jonas ele tenha pulado de alegria. Fala assim, até que enfim a mão de Deus vai pesar sobre os ninivitas. Mas há aqueles que digam que pelo fato de Jonas conhecer o caráter de Deus, Jonas também entende que se houvesse alguma possibilidade dos ninivitas se converterem, se arrependerem das suas más atitudes, Deus perdoaria e sararia aquela nação. Então, por conta disso, Jonas não quer ir aos ninivitas e quer desobedecer a Deus. Como eu falei, Jonas é o primeiro profeta a ver um resultado 100% positivo da sua mensagem. Ele pregou em Nínive um sermão de apenas 5 palavras, mas impactou uma cidade de mais de 120 mil habitantes. Mesmo não querendo uma resposta positiva, teve o resultado mais otimista da história, em resposta à sua pregação. Jonas, acreditem se quiser, é o único pregador que ficou frustrado com seu sucesso. Quem dera, talvez Isaías e Jeremias terem tido êxito nas suas missões, como Jonas teve. Ele quis morrer porque os seus ouvintes foram salvos. Os assírios realmente se arrependeram e, por esse motivo, receberam 130 anos extras de vida nacional. Certamente que o resultado não dependeu de Jonas, mas de Deus. Quando eu disse que Jonas traz a mensagem mais medíocre, o profeta mais desleixado da história, eu entendo que o poder não está no profeta e nem nas nossas estratégias, porque ele usa também uma estratégia de terror. Mas o poder está na mensagem, e a grande prova disso é o livro de Jonas. É importante perceber também que no capítulo 4 de Jonas, ao meu ver, parece que ao terminar a sua mensagem, de dar o seu recado, Jonas sobe para a montanha mais alta para ver de camarote a destruição dos ninivitas, o que não acontece. Lá de cima ele pode perceber que os ninivitas se arrependem e há um grande movimento, um grande avivamento naquela cidade, que, embora tão cruéis, foram capazes de se arrepender e atender positivamente a mensagem profética daquele profeta. E Deus age em misericórdia em favor dos ninivitas e perdoa, porém isso deixa o profeta desgostoso com Deus. E Deus é tão pedagógico, que eu gosto muito do ensinamento, porque diz que Jonas estava debaixo de um sol escaldante, procurava um lugar para se abrigar e Deus faz nascer uma árvore, do dia para a noite. Né? Deus sobrenaturalmente faz nascer uma árvore e aquela árvore produz sombra para Jonas. Então Jonas pode se aconchegar e pode ali se encontrar abrigo na sombra daquela árvore. Porém, no dia seguinte, o próprio Deus manda uma larva que come aquela árvore e ela morre. E aí Jonas começa a se lamentar e a chorar por conta da árvore. E aí Deus faz a pergunta do finalzinho do capítulo, diz assim: como é que você consegue se compadecer de uma planta que você nem plantou, que você não fez crescer, e eu não teria?
compaixão de uma cidade de 120 mil pessoas que eu criei. Então, parece que a grande mensagem do livro de Jonas foi uma grande lição pro profeta, além de uma lição para a nação, de que Deus é um Deus cheio de misericórdias, pronto para atender ao povo que mesmo com toda a crueldade. Talvez se nós fizermos hoje uma correlação ou tentarmos fazer aí uma aplicação, a gente vai perceber um coração de Jonas em nós em muitos sentidos. Quando nós tentamos restringir a graça e a misericórdia de Deus para um povo seleto, para determinadas pessoas, achando que a salvação é por mérito. E de maneira nenhuma, a palavra de Deus nos ensina que a salvação ela é um favor imerecido da parte de Deus. Por isso que ela deve ser pregada a todos os homens, independente do seu histórico, independente da crueldade, independente da maldade, do orgulho. Ela deve ser porque diante de Deus, nenhum de nós merece a salvação. Todos nós somos imerecedores da graça e da misericórdia de Deus. Que essa lição fique em nossos corações. Deus os abençoe e até a próxima aula. Não deixem de fazer o exercício de fixação, fazendo aí uma reflexão com relação às perguntas. Lembrando que a nossa avaliação se mantém para o dia 4 de abril. O conteúdo da prova vai ser até aqui, o profeta Jonas. Quero desejar a todos um excelente final de semana na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.